Olá, saudações a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Brasil. Hoje temos a alegria, a honra e a grande satisfação de receber o professor Sérgio França Adorno de Abreu, também conhecido como Sérgio Adorno, que é professor titular de Sociologia da FEFELESH. Ele é também coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo desde 1990 e presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação. Professor Adorno, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção conosco. Agradeço a sua participação aqui no nosso programa, em nome de todos os advogados de São Paulo e do Brasil todo. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu quero só fazer duas pequenas retificações. Eu fui coordenador do Núcleo de Estudos da Violência até dezembro de 2019. Hoje eu permaneço no Núcleo da Violência como pesquisador, mas também como coordenador do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP, que é um CEPID, né? Então eu continuo coordenando o CEPID e eu já não sou mais o coordenador do núcleo, propriamente dito, né? E a cátedra também, eu fui coordenador da Cátedra de Direitos Humanos, mas a cátedra também, depois ela não foi renovada. Então, essas funções, eu acho muito bom até que seja assim, elas não se alongam no tempo, não é? A gente muitas vezes é coordenador por 4 anos, 5 anos, não é? E é necessário uma renovação. Atualmente, o coordenador do núcleo é o professor Marcos Alvarez, que também é um sociólogo, e foi meu aluno, foi meu orientando, e estamos dando continuidade ao trabalho do Núcleo de Estudos da Violência. Ótimo, ótimo. Feitas essas correções e esclarecimentos, eu queria dar início aqui ao nosso bate-papo com uma pergunta bem direta, né? Quais os prováveis desafios impostos a um cientista social na pesquisa empírica de objetivos como violência policial ou crime organizado em termos de aquisição, produção e análise de dados? Do ponto de vista empírico, tanto o estudo da violência policial quanto o estudo do crime organizado, eles apresentam uma série de desafios, né? Todos aqueles que pesquisam neste campo da sociologia da violência, ou mesmo no campo da criminologia, não é? Eu não sou criminólogo, mas toda a minha formação é muito no campo da sociologia política, e dentro da sociologia política, a sociologia da violência, não é? Nós, pesquisadores dessa área, não só dependemos de conhecer as teorias explicativas, não é? A partir das quais podemos formular problemas e hipóteses, mas precisamos de acesso às fontes documentais que nos permitam fazer as pesquisas empíricas, né? Violência policial é um tema, é um grande desafio, porque nenhuma sociedade democrática se consolidou com taxas elevadas de violência policial, entendida, sobretudo, como o uso abusivo da força coercitiva, né? Como eu sempre falo em debates, em aulas, e vocês, juristas, sabem muito melhor do que eu, né? Quer dizer, a polícia tem, né, como uma das suas tarefas, exercer a função coercitiva na sociedade. Isso está na Constituição, né? Agora, isso não significa que ela pode exercer ao bel prazer, né? Quer dizer, há regulamentos, há protocolos de ação, há limites, né? Então, uma coisa é o uso da força para conter a ameaça que agrida direitos de maior número. Outra coisa é o uso abusivo da força, que pode resultar em mortes, né, de pessoas, inclusive inocentes, mas também de criminosos que, embora tenham cometido crimes, eles têm direito a se defender, né, e a sociedade tem direito, através das suas instituições, de promover o processo, né, e dentro de toda, vamos dizer, o encaminhamento desse processo, que pode resultar numa sentença condenatória, né? Então, em sociedades com democracias consolidadas, a violência policial até existe, mas quando ela existe, ela provoca uma tal, vamos dizer, uma tal celeuma na sociedade que
as autoridades se veem, né, obrigadas a fazer uma investigação, apurar os fatos, verificar em que circunstâncias essa violência já aconteceu, né? O Núcleo SUS da Violência, alguns anos atrás, traduziu uma coletânea de estudos de livros sobre polícia e sociedade, né? Que formou essa coletânea chamada Polícia e Sociedade, com contribuições dos mais importantes sociólogos, historiadores da polícia, inclusive policiais, sociólogos e policiais historiadores, não é? E uma das questões que eles colocam é o limite entre o uso legal da força e o uso abusivo da força, né? É claro que uma das maneiras de você pesquisar a violência policial é colecionar fatos e analisar os fatos. Em que circunstâncias essa violência aconteceu, quem são as vítimas, há vítimas preferenciais, né? Há vamos dizer, algum estímulo institucional, não é? Por exemplo, a corporação é favorável que se use da força, independentemente dos limites legais, para conter o crime a qualquer custo, né? Então, tudo isso são questões que nós, sociólogos, temos muito interesse, muita curiosidade científica. A outra questão também é analisar os inquéritos e processos que são abertos contra policiais, sobretudo quando eles cometem no desenrolar das suas atividades, seja no exercício da função de policial, seja, por exemplo, quando ele está chamado bico, né, a hora que ele está trabalhando fora da sua jornada regular de trabalho, né, seria analisar esses processos e ver o quanto esses processos esclarecem os acontecimentos ou não, né? Um estudo de uma pesquisadora, que foi pesquisadora do núcleo, Beatriz Afonso, e depois de uma outra pesquisadora, Cristina Neme, mostraram que as investigações são muito precárias, né? Se nós, como sociólogos, dependemos das investigações, nós não conseguimos reunir, né? Agora, hoje, o que acontece é que nós temos uma gravação de fatos, né? Em geral, através do celular, né? Através da mídia, é muito frequente hoje que a gente tenha imagens, né? Então, as imagens podem ser fonte de informação, né? Mas eu diria que é uma área de difícil, até porque parte da sociedade, inclusive aqueles que são potencialmente mais vítimas, aprova esse tipo de comportamento não vou dizer toda a polícia, mas de alguns policiais, né? Que tem, na verdade, essa capacidade até de perturbar a imagem da corporação, né? Assim como há policiais extremamente violentos que cometem esses crimes, há muitos profissionais que são ciosos das suas responsabilidades, que são bons profissionais, que procuram exercer a sua função, respeitando o treinamento a que foram submetidos, respeitando os protocolos, né? Mas, no entanto, a minoria que muitas vezes provoca, ela tem o efeito de produzir essa imagem de que uma instituição competente é aquela que faz uso da violência. Então, vai se disseminando entre diferentes segmentos da sociedade, né? Não é um problema só de classe média, não é um problema das classes altas, mas em vários setores das chamadas classes trabalhadoras, você vai encontrar pessoas que entendem que a polícia tem que agir com violência, né? Porque o crime está crescendo, o crime está tornando violento e a violência se combate com violência, né? O que nós estamos vendo é que há mais de 50 anos, essa tem sido a política de segurança pública. E o resultado, nós sabemos que é pífio, né? Não tem nenhuma consequência efetiva da redução dos crimes e no aumento da tranquilidade, né? A outra linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo mais recentemente é sobre o crime organizado, né? O crime organizado é um conceito muito discutido entre nós sociólogos, que alguns não concordam muito com a noção de crime organizado, alguns acham que crime organizado é um conceito que foi, de alguma maneira, elaborado nos anos 20, 30,
para dar conta das máfias, para dar conta das quadrilhas organizadas, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa, não é? E todas as características dessas organizações não se reproduzem hoje no que a gente chamaria de crime organizado. Bom, independentemente dessa discussão sobre o conceito, não é? Eu muitas vezes acabo utilizando mais a emergência de uma nova economia do crime, que redunda, né, em formas organizadas de ação criminal. Né? É muito difícil também de investigar. Né? As pesquisas, em geral, elas se baseiam muito em documentos, né? As matérias veiculadas nos jornais, da mídia eletrônica, não é? Nas redes sociais, não é? E, claro, há também pesquisa de campo, não é? Mas a pesquisa de campo no crime organizado é uma pesquisa com muitas limitações, porque se você for, vamos dizer, entrar no crime organizado para poder observar como é que ele está de fato estruturado, como é que se dá a rede de relações, como é que operam os negócios, não é? Como é que se dá a relação, por exemplo, de uma quadrilha organizada aqui com quadrilhas organizadas em outros países, por exemplo, isso implica num grande risco, até pessoal. Né? Nós sabemos de casos, por exemplo, no México, de pesquisadores que se infiltrou numa organização bastante violenta no México e acabou sendo morto. Né? Então, não é uma pesquisa muito fácil de ser feita. Mesmo assim, hoje há duas... em termos de trabalho de campo, há duas frentes muito desenvolvidas. Um são aqueles pesquisadores que fazem pesquisa dentro das prisões. Todos nós sabemos que, particularmente no Brasil, o crime organizado se expandiu dentro das prisões, em grande medida, como resultado de uma política feroz e rápida de encarceramento de criminosos. Né? A população carcerária foi crescendo, houve uma necessidade cada vez maior de expandir a oferta de vagas, ou seja, construir novas penitenciárias. Né? Ao mesmo tempo que vão se expandindo, vão sendo edificadas novas penitenciárias, no entanto, há uma defasagem entre os recursos humanos necessários para controlar grandes massas carcerárias e aquelas que o Estado coloca à disposição nas cadeias e nas prisões em função dos seus limites orçamentários. Né? Então, o que você tem? Você vai ter, e aconteceu isso claramente no Brasil, uma enorme defasagem entre a oferta de vagas e a capacidade de você gerir essas massas. Então, quem que começou a se ocupar do gerenciamento interno das prisões? O crime organizado. Né? Particularmente aqui em São Paulo, no início dos anos 90, nós tínhamos disputas entre várias facções, né? Até que uma delas foi construindo uma hegemonia, que é o primeiro comando da capital, o PCC, e foi se espalhando pelo sistema. Agora, além da prisão, o crime organizado tem as suas conexões com os bairros, né? E sobretudo bairros onde se concentram trabalhadores de baixa renda, não é? Bairros que nós tendemos a caracterizar como pertencentes à chamada periferia da cidade, não é? Onde as condições de habitação, de infraestrutura, de oferta de escola, de posto de saúde e mesmo de delegacias de polícia cada vez mais precário, não é? Essa oferta cada vez mais precária. Então, de um lado, pode-se também estudar a partir das prisões e pode-se estudar a partir dos bairros. Não é? É claro que você vai ter ângulos diferentes. Não é? Muitas vezes, das prisões, você vai ter a possibilidade de observar lideranças do crime organizado em operação, trabalhando. Não é? E muitas vezes, nos bairros, você vai encontrar as redes que se ramificam, não é? Os jovens, sobretudo, que de alguma maneira servem de elo entre as prisões e os bairros. Né?
Mas eu diria que esta área de crime e violência é uma área de grandes dificuldades para a investigação científica e sociológica. Professor Adorno, uma outra questão muito relacionada com essa sua primeira resposta é sobre o temor, né, que a população acaba tendo das autoridades policiais, né? Aliás, é muito bem colocado pelo senhor, às vezes isso como um próprio instrumento de política de segurança, de política pública. Mas, na sua opinião, o medo da polícia pode ser um indicativo de descumprimento a direitos humanos em determinados grupos sociais? O medo da polícia é um indicador de uma desconfiança dos cidadãos em relação às instituições encarregadas de aplicar lei e ordem e de garantir a segurança pública e garantir a ordem pública, por exemplo, né? Eu vou contar uma história que eu li de ontem para hoje, é uma reportagem de uma cineasta que, infelizmente, não vou lembrar o nome dela agora, que produziu um documentário sobre as formas de mobilização e organização dos moradores das grandes favelas e das grandes habitações, grandes conglomerados de habitações populares aqui em São Paulo. Né? Ela quis saber como é que as pessoas estavam lidando com a questão da pandemia. Né? A reportagem é muito interessante, ela mostra que na ausência do Estado, a população se organizou de maneira que a solidariedade resultasse por exemplo, em minimizar mais efeitos sobre essas populações mais vulneráveis. Né? Então, suprimento de alimentos, suprimento de material de limpeza, né? Em alguns lugares há um trabalho de determinado morador cuida de um número X de casas, né? Quer dizer, uma série de modalidades de mobilização que estão acontecendo e que é um exemplo, né, de que mesmo em situações muito críticas, a população é capaz de se organizar e oferecer respostas. E na entrevista, essa cineasta conta uma série de acontecimentos, de questões. Ela é moradora da periferia, portanto, ela tem uma ampla circulação, ela conhece moradores, né? E ela disse que ela observou um dia, ela estava conversando com uma moradora, uma mãe, e o menininho dela de 5 anos saiu assim na rua e sem a máscara. E a mãe falou, entra para procurar máscara. E ele não obedeceu. Aí ela virou e falou assim, você quer saber como é que ele vai obedecer? A cineasta falou, eu quero observar. Ela virou e disse assim, olha, se ele não puser a máscara, o camburão está chegando. Ele foi correndo e pôs a máscara. É um garoto de 5 anos. Quer dizer, é uma população que é socializada para ter medo da polícia. É socializada para ver a polícia não como uma fonte de segurança e de proteção, mas como uma ameaça. Né? Nenhuma sociedade baseada em princípios mínimos de justiça, de legalidade, suporta muito tempo esse tipo de... Né? Aí começa o quê? Começa um ciclo de, muitas vezes, de vinganças. Né? Então, jovens que derivam para o mundo do crime acabam matando policiais, policiais se vingam matando mais jovens que muitas vezes nem têm qualquer envolvimento com crime, com tráfico, coisa parecida. Né? Então, o medo da polícia é um sintoma muito perigoso. Nós realizamos uma pesquisa no Núcleo da Violência, no âmbito deste centro que eu acabei de... o CEPID, não, o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP, sobre legitimidade e confiança do cidadão nas instituições de justiça e de segurança pública, por exemplo. Né? E a literatura que trabalha com esse tema, ela mostra que
em todas as sociedades democráticas, há um equilíbrio entre o medo da polícia e aceitação e reconhecimento, né? Se o medo for muito acentuado, o reconhecimento, na verdade, fica prejudicado, né? As pessoas vão desconfiar que a polícia é um instrumento perigoso, né? Que pode, ora, proteger e, ora, pode produzir mortes, pode produzir agressões e assim por diante, né? Então, quer dizer, toda uma reforma do sistema policial deveria pensar neste equilíbrio entre medo e, ao mesmo tempo, confiança e reconhecimento. Agora, para que haja confiança e reconhecimento, são as polícias que têm que se tornar confiáveis junto aos cidadãos, né? Se elas se transformarem confiáveis junto aos cidadãos, os cidadãos vão sempre estar em confronto com a polícia e sempre vão desconfiar da polícia, né? Então, respondendo um pouco a sua pergunta, eu diria para você o seguinte, né? Quer dizer, já que há polícia, né, já que a polícia é uma instituição das sociedades modernas, contemporâneas, né, que elas sejam polícias cada vez mais profissionalizadas a ponto de poder olhar a violência e o crime do ponto de vista daqueles que são os mais vulneráveis dessas ações. Não só, é claro, né, eu como cidadão de classe média, que mora num bairro razoavelmente protegido, eu também quero proteção. Mas eu não posso esquecer que do outro lado da cidade tem grandes números de famílias e de jovens que estão desprotegidos, que estão vulneráveis à ação violenta, né? Então, seguramente, quando eu falo, do ponto de vista da sociologia política em democracia, um dos requisitos da democracia é o monopólio estatal da violência. E o monopólio estatal da violência não significa que as agências encarregadas de aplicarem ordem podem usar dessa violência de qualquer modo. Essa violência é utilizada para quê? Para garantir o direito à vida, ao patrimônio de maior número, né? E o monopólio da violência significa que nenhum particular, nenhum civil tem direito ao uso da violência para resolver os seus conflitos, com quem quer que seja, né? O monopólio, ele deslegitima o uso privado da violência. Quando você tem o uso privado da violência, nas suas mais diferentes formas, né? Então, a violência, por exemplo, entre gangues, a violência entre pais e filhos, a violência dos companheiros com as suas companheiras, né? Quando o uso desta força é desmedido e não obedece regras legais, limites legais, né? Você tem um monopólio comprometido. Então, crime organizado, por exemplo, é uma fenda no monopólio estatal da violência, né? Quer dizer, o crime organizado, em última instância, faz com que, até muitas vezes, isso não é só no Brasil, mas México, Colômbia, não é? Muitas vezes parte de policiais, políticos profissionais, pequenos empresários, tudo, se envolvam com o crime organizado, né? Crime organizado não é só tráfico de drogas, nós estamos vendo agora, né, tudo que acontece na área de saúde, tudo que acontece na área de transporte, não é? Quer dizer, todas essas formas de corrupção, muitas vezes, são resultados também de crime organizado, não é? Ora, quando essas modalidades ocorrem, é sinal que a lei não está, de alguma maneira, exercendo o seu papel de coibir e de restringir essas modalidades de ação criminosa, né? Então, um dos meus temas de pesquisa até hoje foi esse, quer dizer, a minha tese é que no Brasil nunca se logrou o monopólio estatal da violência. Professor, e falando nesse tema, né, aprofundando um pouco mais esse assunto,
A gente teve um fato muito marcante aqui no estado de São Paulo, né, ligado à violência, inclusive a violência paraestatal, né, não estatal, que foram aqueles ataques do PCC, do primeiro comando da capital, em 2006. Né? E aí eu queria lhe perguntar, como um grande estudioso do assunto, quais as dinâmicas na administração prisional paulista quanto à criminalidade organizada lá dentro, né? Se a gente pode esperar alguma alteração nessas dinâmicas em virtude da pandemia do Covid-19. Eu diria o seguinte, quer dizer, o crime organizado, sobretudo o PCC, está presente em grande número de estabelecimentos penitenciários do estado de São Paulo, não só em São Paulo. Nós sabemos que hoje o PCC se expandiu para boa parte do território brasileiro e também tem a sua presença aqui na América Latina e talvez, inclusive, já na Europa. Né? Claro, quando você compara o PCC com as organizações colombianas e, mais do que nunca, mexicanas, até o volume de negócios ilegais que o PCC faz é menor do que o volume de negócios, por exemplo, nos cartéis mexicanos. Né? Agora, a chegada do crime organizado, sobretudo o PCC, a partir da segunda metade do final do século XX, né, na década de 90, né, e depois da sua expansão ao longo dos anos 2000 e 2010, né, significa uma alteração de toda a dinâmica interna e de todo o modo de vida interno. Né? Eu orientei uma tese de uma pesquisadora, que hoje é uma das maiores pesquisadoras dessa área, Camila Nunes Dias, né, que tem um trabalho sobre o PCC, da pulverização ao monopólio da violência, um trabalho extremamente bem feito, muito cuidadoso, não é? E muito revelador da dinâmica, não é? Ela mostrou que foram mudando as relações internas. Então, por exemplo, um jovem, quando ele entra na prisão, ele não tem muita alternativa. Ele não tem alternativa de escolher, vou participar do PCC ou não vou participar. Ele acaba sendo condição de vida. Né? Então, essa dinâmica é uma dinâmica, de certo modo, impositiva. Né? Você vai engrossando, né, cada vez mais um número de afiliados, se a gente puder dizer isso. Muda também toda uma relação de ordem e de dominação, né, entre as lideranças e os seus participantes, né? Então, há um conjunto de regras que são aprendidas na relação dia a dia, né, que não podem ser transgredidas. Né? Então, dois exemplos que eu me lembro muito bem, né, a proibição do uso da faca, né, internamente. É sempre, ainda que a faca não seja permitida como instrumento de livre circulação nos cárceres, sempre nas vistorias, né, aparecem instrumentos dessa natureza escondidos. Né? Então, não se pode, por exemplo, utilizar a faca para matar quem quer que seja, sem autorização do Comando Central. Né? Então, por exemplo, aquilo que normalmente uma briga, né, pudesse resultar numa vingança, essa vingança pudesse resultar na morte de um preso, né, hoje há uma série de interdições. Né? Quer dizer, você não pode... né? Também há um controle muito rigoroso das brigas internas, há um controle muito rigoroso do comportamento individual. Então, por exemplo, não são toleradas relações homossexuais, né? Que sempre houve, por causa vamos dizer, das características das organizações, o fato de que as pessoas ficam confinadas durante muito tempo junto dos seus pares, né? Junto de pessoas pares não é bem a palavra, mas a palavra mais adequada é as pessoas que se encontram na mesma situação prisional. Né? Mas hoje, este
esse comportamento é muito recusado, não é aceitável, não é? E há uma valorização, não é, das relações afetivas e conjugais no interior e em torno da família, não é? E há também toda uma noção de solidariedade, não é, daqueles que participam da organização em relação àqueles que estão lá fora e daqueles que estão lá fora em relação aos que estão dentro, não é? Então, tudo isso alterou a dinâmica das relações, tudo isso alterou a forma, não é, em que a vida no interior das prisões passou a existir. Por exemplo, era tradicional nas prisões do mundo inteiro e aqui no Brasil também, os muros da prisão provocavam uma separação rigorosa entre a prisão e o mundo externo, né? Quem estava preso, pouco sabia o que acontecia no mundo externo. Quem vivia no mundo externo, muito pouco sabia sobre o que acontecia no interior das prisões. Quer dizer, hoje, né, com a expansão do crime organizado, com o número de jovens dentro das prisões, com as famílias tendo que ajudar esses jovens, né, intensificaram, por exemplo, as visitas semanais, né, em que as famílias levam, né, suprimentos alimentícios, suprimentos de higiene, né, e para essas famílias muitas vezes se deslocam de cidades, né, ou da capital para o interior, ou entre cidades do interior, né, o que foi também propiciando, como mostraram pesquisadores, vários pesquisadores, que vai se formando toda uma economia subsidiária em torno da prisão, né? Então, mercadinhos, farmácia, padarias, bares, né? Pequenos serviços de transporte para pegar as pessoas da rodoviária, levar até a prisão, ou levar até as habitações. Então, começam a surgir hospedarias, começam a surgir pequenos hotéis, né? Então, é toda uma economia que vai sendo, de alguma maneira, construída a partir deste evento, né, deste acontecimento. Então, a chegada do crime organizado mudou o perfil e o padrão da economia do crime no Brasil, né? Quer dizer, ainda que você possa falar hoje ainda dos atos de criminosos isolados, né, isso acontece, etc. Mas se você for fazer um estudo, você vai ver uma enorme conexão de várias formas de criminalidade que produzem circulação de dinheiro para o negócio das drogas, por exemplo, né? Então, por exemplo, roubos cometidos em vias públicas, muitas vezes produzem dinheiro para movimentar o negócio das drogas ilegais, né? A compra e a venda das drogas ilegais, né? Então, é um mundo novo que está surgindo, né? E o que fazer, não é? Há várias questões em discussão. Uma delas é uma outra política de drogas, né, para evitar que esses fenômenos cresçam, se expandam e se enraizem cada vez mais na sociedade, produzindo muitas vezes mortes, né? Não é em todo mundo que o crime organizado produz mortes, né? Em alguns países, o crime organizado ele é razoavelmente ele produz muito poucas mortes, quer dizer, ele é razoavelmente pacífico, né? É um mercado que se organiza, não é? Claro, ele pode produzir problemas de dependência, ele pode produzir problemas de saúde coletiva, né? Para isso, os países que têm taxas menores de mortes, de homicídios, por exemplo, se ocupam de ter políticas de saúde, né? Agora, a pandemia veio criar uma série de problemas, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela colocou uma população que já né, população que vive em precárias condições de habitabilidade, as prisões continuam muito precárias, né? E essas condições muito precárias, elas são vetores da contaminação pelo
coronavírus, não é? Então, a gente tem acompanhado dados fornecidos pelo Conselho Penitenciário, fornecido por outras agências, não é? E estamos verificando que esse número de casos vai crescendo, não é? Por outro lado, as autoridades têm que tomar algumas medidas para garantir o isolamento, né? E uma delas é proibir as visitas dos familiares que são feitas periodicamente. Isso é uma medida necessária do ponto de vista sanitário, do ponto de vista das condições de vida local, são muito precárias, são muito gera muita tensão, não é? Porque o preso se sente, muitas vezes, o elo dele com o mundo externo é com as pessoas conhecidas, não é? Com parentes, com vizinhos, com pessoas cuja amizade foi construída ao longo de uma trajetória de vida, né? Então, essas medidas, se elas se justificam, por um lado, pela questão sanitária, por outro, do ponto de vista da questão social, gera problemas muito complexos, né? Eu defendo que, se nós olharmos o perfil das penitenciárias, há um grande número de presos que estão presos por crimes de menor potencial agressivo. Então, esses talvez pudessem ser submetidos a outras medidas vamos dizer, de cumprimento de penas. Então, cumprimento de penas alternativas, não é? Prestação de serviços à comunidade, não é? E não necessariamente está dentro da prisão, não é? O que significaria, de alguma maneira, o desencarceramento significaria, de uma certa maneira, amenizar um pouco mais o problema da pandemia nas prisões. Professor, uma outra questão muito delicada relacionada com o momento que nós vivemos atualmente é sobre uma certa fragilização das instituições democráticas, né? E ela vem acontecendo ao mesmo tempo em que vimos aí a ascensão de um governo, né, que tinha um discurso muito de endurecimento, digamos assim, do combate à violência. E aí eu queria lhe fazer duas perguntas que me parecem complementares. Primeiro, a violência institucional ela pode ganhar eco com a fragilização das instâncias democráticas? E a outra é se o perfil da violência brasileiro tende efetivamente a mudar com o governo Bolsonaro, enfim, com essa linha de governo que ascendeu ao poder no ano passado. Bom, a primeira pergunta, eu diria o seguinte, não é? Quer dizer, um dos requisitos da democracia é uma sólida base institucional, né? Quer dizer, todas as sociedades modernas, caracterizadas pela chamada divisão social do trabalho, né, em seus mais diferentes campos de atividades econômicas, sociais, né, ela gera conflitos de interesse, conflitos de entendimento sobre como deve ser organizada a sociedade, como devem funcionar as políticas públicas e assim por diante, né? A divergência é normal nas democracias. Agora, como é que essas divergências funcionam? Porque há instituições que vão mediar os conflitos, né? Então, vamos pensar que conflitos no mundo do trabalho, né? Você tem uma justiça do trabalho que procura, de alguma maneira, né, exercer um trabalho de mediação, né, e produzir uma certa justiça, né, em relação ao conflito no âmbito do trabalho, né? Mas mesmo no âmbito do trabalho, você pode encontrar mecanismos adicionais de mediação, como, por exemplo, câmaras de conciliação, né? Os próprios sindicatos muitas vezes podem fazer um papel intermediário nas relações entre empresários e trabalhadores, né? Então, a democracia, ela, entre outros requisitos, ela se constitui a partir de uma rede institucional de relações que, de alguma maneira, coloca o interesse comum acima dos interesses particulares.
né? Não para desqualificá-los, mas para poder articulá-los em torno de uma vontade coletiva, né? Quer dizer, a democracia permite o quê? Que direitos fundamentais, o direito à vida, o direito a não só a vida do ponto de vista da sua integridade física, mas a vida em termos de dignidade, né? Ter uma habitação, ter os seus direitos fundamentais preservados, respeitados, né? Poder ter a possibilidade de frequentar uma escola, construir uma trajetória profissional, ocupacional, né? Em geral, nas democracias, as instituições procuram promover essa base institucional para torná-las cada vez mais objeto de confiança, né, e objeto de credibilidade, ou seja, reconhecimento, né? Então, eu sempre digo, né, se eu tenho um conflito, eu moro num condomínio, se eu tenho um conflito com meu vizinho, sei lá, ele ouve música muito alta, ou ele ouve música nos horários que eu estou trabalhando, etc., eu não bato na porta dele e vou brigar com eles, né? O que eu faço numa sociedade democrática? Eu escrevo para o síndico, relato o problema, o síndico vai mediar o conflito, ou ele vai colocar o assunto, por exemplo, numa reunião do condomínio, para ser discutido coletivamente, não é? Então, as instituições devem promover esse tipo de mediação, esse tipo de intermediação, né? Mesmo, por exemplo, nos bairros de grande concentração de trabalhadores de baixa renda, não é? Onde muitas vezes há muitos conflitos, porque disputa por espaço, não é? Então, por exemplo, as festas promovidas por jovens, não é? Que concentram uma quantidade muito grande de pessoas que vêm de várias partes da cidade, muitas vezes elas perturbam o sossego público, não é? Então, você tem que ter agências públicas, não é? Capazes de criar mecanismos de solução desses conflitos. Ao mesmo tempo que os jovens têm direito de se divertir, de se encontrar, não é? As pessoas moradoras também têm direito de se recolher, de poder descansar, de poder ter uma vida, vamos dizer assim, mais parcimoniosa, né? Então, uma sociedade democrática, ela não pode ter as suas instituições fragilizadas, né? A fragilização da instituição significa que o conflito fica aberto, significa que os conflitos vão ser resolvidos com o uso frequente da força. E o que é o uso frequente da força? É a possibilidade de transformar a violência numa relação de poder. E como nós, sociólogos, cientistas políticos, juristas, sabemos, pelos ensinamentos da Hannah Arendt, que a violência, o poder está neutralizado. E aonde o poder é vigoroso, a violência está contida, né? Então, se o poder se fragiliza em virtude da fragilização das suas instituições, que são incapazes de fazer valer as suas prerrogativas, a sua institucionalidade, a sua legalidade, né? Se ele se fragiliza, então abre um grande fosso entre conflitos de interesses diversos, né? E que são, de maneira geral, solucionados com o uso frequente da força, né? E o uso frequente da força, todos nós sabemos, é arbitrário, né? Ele não conhece regras, né? Então, aquele que dispuser de instrumentos mais potentes e poderosos imporá a sua vontade contra a vontade dos outros, né? Isto não é próprio de democracias. Segunda questão, eu acho que ela está relacionada. Eu acho que nós estamos vivendo... É claro que essa tendência de apoiar medidas duras na segurança pública não são recentes, né? Se você for olhar, desde o fim da ditadura militar, a gente vê ondas de opinião que dizem isto, né? Quer dizer, apoiam as execuções praticadas pela polícia, apoiam a tortura, apoiam os maus-tratos, não é? Em nome do quê? Em nome de uma segurança, não é? Embora nunca se qualifique muito bem segurança para quem e como, não é?
Ora, eu acho que no atual governo, essa tendência vem se tornando cada vez mais aguda, grave e radicalizada. Né? É como se ela chegasse num ponto de tal modo radical que você dividiria a sociedade entre aqueles que apoiam a tortura e aqueles que são contra a tortura, aqueles que apoiam a violência policial e aqueles que são contra a violência policial. Ora, se nós formos pensar a vida associativa dessa maneira, nós estamos à beira de uma guerra, né? À beira de um conflito quase insanável. Né? Eu acho que o atual governo, com a sua política de armamentos, né? Os acenos, por exemplo, a descriminalizar a violência policial, né? A retirar esses crimes do âmbito dos tribunais civis, como é na maior parte das sociedades democráticas, né? Ele vai estimulando, na verdade, o uso da força como se fosse um instrumento legal e legítimo de resolução de conflitos. Professor, a minha próxima pergunta é bem relacionada com essas suas últimas observações, né? É exatamente sobre esses debates em relação a alterações normativas quanto ao porte e uso de armas de fogo, né? Na sua visão, em que medida essas discussões, o que essas discussões podem representar para o controle social e para a expectativa de segurança pública compatível como Estado democrático de direito? Bom, no meu lugar, eu acompanho a literatura, os estudos, né, que tratam dessa questão, ou seja, se a difusão e o acesso às armas de fogo aumentam a probabilidade de desfechos fatais em conflitos e se, portanto, aumenta o número de mortos. Né? Ainda que haja uma controvérsia, né? Há estudos que procuram mostrar que não há nenhuma relação, né? Eu acho que os estudos que mostram que há uma relação de fato são mais refinados e mais sofisticados do ponto de vista metodológico, e eu confesso que deposito mais confiança nesses estudos do que nos estudos contrários. O Núcleo de Estudos da Violência realizou, junto com um projeto internacional chamado Small Arms, né, Pequenas Armas, e nós conseguimos mostrar estatisticamente que há uma correlação entre o acesso e o uso ampliado das armas e o aumento do número de mortes, principalmente entre jovens. Né? Então, o acesso à arma é um problema que precisa ser regulamentado e precisa ser muito pensado. Eu acho que a política atual deste governo, ela não só representa uma visão de mundo do atual governante, não é? Mas ela também é uma resposta ao seu eleitorado. Não é? Ora, felizmente, as pesquisas de opinião no Brasil, feitas por diferentes agências, pesquisas muito sólidas e muito sérias, mostram que a grande maioria da população brasileira não é favorável à flexibilização do acesso às armas, à flexibilização do Estatuto do Armamento. Né? Então, embora a gente tenha um núcleo de pessoas muito favoráveis e que defendem, né, como se fosse um direito absoluto, né, a grande maioria dos cidadãos, sobretudo aqueles que vivem em regiões da cidade onde os conflitos são muito intensos e as mortes são muito frequentes, essas pessoas sabem que o acesso fácil à arma provoca mortes, e muitas mortes desnecessárias. Né? Eu me lembro um fato também de pesquisa que eu constatei, para nós, né, você não imagina que você vai abrir a porta do seu apartamento ou da sua residência e tem um corpo atravessado no meio da sua entrada. Não é? No entanto, né, na época em que as taxas de homicídio estavam muito
acentuadas, isso nos anos 90 e no primeiro ano do ano 2000, todos os anos 90, não é? Era muito comum o relato de corpos que eram jogados assim, eram assassinados, jogados no meio da rua, e as pessoas saíam para trabalhar e conviviam com aquilo. As crianças, desde muito cedo, iam naturalizando a morte, né? Como se a morte fosse um destino, como se ela fosse um acaso, como uns vão viver, outros vão morrer, é da vida, né? Como se poderia dizer, né? Então, eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado, né, que ainda que haja um discurso oficial que procura dizer que a arma é um instrumento de defesa pessoal, que a arma é um direito, etc., né, eu acho que o direito de muitos, né, ele deve prevalecer sobre os direitos de uma minoria que acha que portar uma arma é um instrumento de defesa, né? É claro que não estou falando de uma coisa irreal, que seria proibir completamente o acesso a armas, mas eu acho que o Estatuto do Armamento, tal como ele foi pensado e votado, ele continha instrumentos sobretudo, de acompanhamento das armas em circulação, né? Que é um instrumento extremamente importante para a gente saber os efeitos, né, desse uso sobre a segurança e sobre a vida dos cidadãos, independentemente das suas condições de classe, sexo, idade, cor, raça e assim por diante. Professor, eu queria finalizar esse nosso bate-papo, né, pedindo para você contar um pouco da sua experiência como professor na faculdade, professor de Sociologia, né, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e logo depois de você ter pesquisado, né, e escrito sobre os aprendizes do poder, né, as pessoas com formação jurídica que tinham alçado a postos importantes políticos na organização brasileira. Como foi essa sua experiência? Bom, vamos então começar, né? Porque Os Aprendizes do Poder é um livro que recém saiu a sua segunda edição pela editora da USP, em 2019. É resultado da minha tese de doutorado sobre a Faculdade de Direito, né? Eu fiz um estudo histórico, né? Estudei a vida acadêmica, estudei o ensino do direito no século XIX, estudei a boemia acadêmica, estudei os escritores, os historiadores, né? Encontrei muitas pessoas muitos estudantes que depois se notabilizaram como figuras públicas da sociedade. Vocês têm só uma ideia do que isso significa? Uma das gerações, se não me engano, a geração de 1866, saíram pelo menos 2 presidentes da República, Prudente de Moraes, Campos Salles, né? E fora tinha senadores, deputados, né? Ministros, né? Então, eu fiz o estudo sobre a formação política e profissional desses estudantes para entender a formação liberal e não democrática do Brasil desde o século XIX, né? Inicialmente, eu trabalhava com uma dualidade entre liberalismo e autoritarismo. Eu fiquei me perguntando por que a sociedade brasileira não tinha sido liberal e tinha sido autoritária. Depois eu descobri que o liberalismo também era autoritário, também tinha elementos do liberalismo que eram autoritários. Então eu resolvi aprofundar, fui ler por sugestão de uma ex-professora que depois foi colega minha, eu fui ler Tocqueville, Alex Tocqueville, A Democracia na América, e os estudos, inclusive, do Tocqueville sobre prisões, né? E cheguei à conclusão que o problema não era a dicotomia entre liberalismo e autoritarismo, mas era entre liberalismo e democracia. O liberalismo, ele coloca em destaque a liberdade individual,
né? Os interesses do indivíduo no mercado, na propriedade, etc. Né? Ao passo que a democracia coloca em evidência o interesse coletivo. Né? A democracia está mais ligado, né, à justiça social, né? Ao passo que o liberalismo está mais ligado com a liberdade do indivíduo, né? Que é um elemento também de democracia. Não quer dizer que a democracia não valoriza a liberdade do indivíduo, mas a liberdade do indivíduo não é, né, motor, não é o motor da democracia. Né? Então, esse foi o estudo que eu fiz. Eu cheguei a essa conclusão, né? É um estudo que eu gosto muito. Quem sabe algum dia eu consiga... Eu estudei o período de 1927 até 1883, né? Quer dizer, o ano da criação dos cursos até o fim da chamada reforma do ensino livre, né? O início da reforma do ensino livre. Né? Eu peguei todas as gerações nesse período. Né? Então, esse tema, liberalismo e democracia, sempre foram um tema que percorre a minha, mesmo estudando a questão da violência, mesmo estudando a questão do crime organizado, eu sempre estou sempre discutindo democracia, estou sempre discutindo as bases sociais e institucionais da democracia, né? A partir do tema da violência, do crime, das políticas de segurança, da justiça penal e assim por diante. Quando eu ingressei nos quadros docentes da Universidade de São Paulo, como professor, na época era o Departamento de Ciências Sociais, depois o departamento foi dividido em Departamento de Ciência Política, Antropologia e Sociologia. Eu estava no departamento de Sociologia. Né? Eu fui designado, logo que eu entrei, para ministrar o semestre de Introdução à Sociologia para os alunos do curso de Direito. Né? É um programa, assim, que sociologia clássica, né? Sociologia, sobretudo a sociologia que vai de 1830 a 1920, e depois alguns temas mais ligados à área de direito, o problema das normas, o problema da ordem social, né? O problema da efetividade das ações sociais, né? E foi uma época que eu diria muito boa. Eu inicialmente tive um choque institucional, porque o estilo da Faculdade de Direito era muito diferente dos estilos lá da Faculdade de Filosofia, acho que da onde eu vinha, né? Na Faculdade de Filosofia, nós somos treinados para dar 4 horas de aula. Então, a gente tem que ter não só um bom preparo, mas tem que ter um imaginário muito bom para atrair os alunos durante 4 horas. Na Faculdade de Direito, era 50 minutos para 10, 50 minutos para 10, 50 minutos para 10. No começo eu achava estranho, né? Eu achava que as minhas ideias estavam sendo interrompidas, né? Hoje eu sou inteiramente favorável, né? Eu acho que o bom professor tem que saber dar um bom conteúdo em 50 minutos e os alunos precisam parar para poder conversar, discutir, até conversar sobre o tema da aula, né? Os alunos eram alunos muito dedicados, né? Liam bastante, faziam perguntas muito inteligentes, né? E muitos eram filhos de advogados, netos de advogados, bisnetos de advogados, né? E já vinham com uma certa formação, né? Então, algumas vezes eu surpreendia os alunos fazendo perguntas que eram sociológicas e mais perguntas de direito. Então, eu estava dando um dos clássicos da sociologia, eu estava falando sobre o Capital, estava falando sobre a sociologia marxista, e eu usei um conceito que é utilizado não só no marxismo, mas é utilizado na tradição liberal, que é o conceito de contrato social. Né? E eu expliquei que no período de transição da sociedades pré-capitalistas para sociedades capitalistas, as famílias eram tanto proprietárias da terra quanto exploravam o trabalho da família. Né? Aí o aluno levantou a mão e falou: professor, eu não estou entendendo. Eu falei: por que você não está entendendo? Ele falou assim: mas como é que ela pode ser contratante e contratada ao mesmo tempo?
Aí eu disse, não, o contrato social não é o contrato jurídico do escritório, eu falei para ele, é o contrato social, ou seja, é uma forma de relações que circula entre vários agrupamentos, né? Então, eu era muitas vezes confrontado e acabava pensando em situações, né? Eu dei vários anos cursos lá, fui várias vezes convidado para participar de eventos, de bancas, né? Eu gosto muito, tenho vários amigos e professores com quem eu interajo, né? E gosto do ambiente, acho que, né, que é um ambiente muito estimulante, inclusive intelectualmente, né? Estou falando não só do ponto de vista da formação no direito, mas também intelectualmente. Eu depois fui me afastando por uma questão da incompatibilidade entre os horários e as minhas atividades, que foram se tornando cada vez mais diversificadas, né? Mas foi uma experiência muito gratificante. Professor Adorno, eu queria aqui, em nome de todos os advogados do Estado de São Paulo, do Brasil, agradecer a sua participação, agradecer por esse bate-papo tão agradável, tão fluido que nós tivemos aqui, dizer que as portas da Escola Superior de Advocacia estão abertas aí para você, para os seus orientandos, para os seus amigos, agradecer também a todos os espectadores que acompanharam esse diálogo, esse bate-papo, mas queria deixar ele com a palavra final, para uma mensagem aqui aos nossos espectadores. Em primeiro lugar, quero agradecer essa iniciativa. Eu acho essa iniciativa muito importante, muito interessante. Eu acho que, muitas vezes, por razões várias, nós construímos uma imagem um pouco assim, distante do público em geral, dos cidadãos, né? E eu acho que o papel importante é tornar um professor, um intelectual público, alguém que é acessível, que pode conversar, que pode trocar ideias, né? Que pode ser questionado também nas suas, né? Então, eu gostaria que vocês continuassem essa iniciativa, que me parece muito boa, e quero desejar também a faculdade, né? Que continue formando os seus estudantes, né? E que cada vez mais fique à frente do seu tempo, né? Ficar à frente do seu tempo é poder entender o lugar do direito na democracia e, sobretudo, os desafios do direito numa sociedade democrática que se tornou cada vez mais complexa e cada vez mais globalizada. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de ter conversado com vocês.